modo ranqueado é um modo bem problemático, pra ser sincero com vocês. Sabe, é difícil ter uma coisa que agrade todo mundo em um jogo. Sempre vai ter uma parte de um jogo que você vai reclamar, que você não vai achar muito legal, que você vai achar que podia ser melhor, que a empresa podia trabalhar mais naquilo, enfim. Todo mundo vai ter uma coisa ali no jogo que não concorda. Mas se tem uma coisa que todo jogador de Brawl Stars concorda é que o modo ranqueado precisa urgentemente passar por uma série de reworks. Chega até a ser irônico, porque esse é o modo que, na minha opinião, mais teve rework no Brawl Stars. Sério, desde o seu surgimento ali no modo Sede de Poder, até a última atualização do ranqueado, que foi o ranqueado 2.0, basicamente esse modo de jogo sofreu diversas alterações. E mesmo assim a galera continua achando falhas nesse modo de jogo. Por isso que nesse vídeo eu tentei me esforçar ao máximo para criar o rework perfeito do modo ranqueado. Então assim, nesse vídeo a gente vai passar por toda a história do modo ranqueado, desde a criação do Sede de Poder até a última atualização que a gente teve, e a gente vai passar pela minha revisão do que eu acho que deveria ser o modo ranqueado a partir de agora. Então se você curte esse tipo de vídeo, cara, já se inscreve no canal, deixa o like, vira membro, enfim, vocês sabem tudo que tem que fazer. Vamos começar falando do Sede de Poder. O Sede de Poder foi um modo que eu não tenho muita propriedade para falar, porque nessa época eu não jogava muito. Mas em resumo, era um mega ranking global, que quanto mais você ganhava, mais em cima você ficava. Todo mundo ganhava recompensas, entre aspas, desse modo, que eram as fichas estelares, porém quem ganhava realmente recompensas mais substanciais era a galera que tava lá em cima, lá no topo. Você que jogava casualmente era bastante injusto e você não conseguia ganhar quase nada. Além de que esse modo não trazia quase nenhuma progressão pro jogo, sabe? Era só realmente um modo de status que você jogava ali e beleza, acabou. Eu não tenho muita moral pra falar desse modo, como eu disse, então se você jogou na época, cara, deixa um comentário aqui falando como era naquela época, como é que você se sentia, se você achava legal, se você achava paia, enfim. Porque realmente o que a gente vai começar a entender como um modo ranqueado, né, como ranqueado dentro do Brawl Stars, vai ser ali o modo Liga Estelar, e aí sim, esse modo eu joguei e esse modo eu posso falar muita coisa. Primeiramente, cara, o grande problema da Liga Estelar, na minha opinião, é que ela não ajudava você a conseguir maximizar sua conta. A gente vai ver que existe um esforço da Supercell em tornar esse modo de jogo um modo que vai ajudar você a ter uma conta mais upada, a ter coisas mais legais, tudo, ter várias skins, que é um esforço bacana, um esforço legal, só que nessa época simplesmente não tinha. Tinha que vencer várias partidas e quando você vencia as partidas, você ganhava a possibilidade de desbloquear uma skin. Isso mesmo, você não ganhava a skin, você ganhava a possibilidade de desbloquear uma skin. Ah, Noreskit, então como é que eu fazia para desbloquear uma skin? Basicamente você jogava aquela temporada inteira ali, naquele modo ranqueado, quando chegava o final da temporada, dependendo da liga onde você tivesse, você ia receber um quantitativo de pontos estelares. Com esses pontos você comprava a skin, e assim, as skins eram bem caras mesmo. Então, por exemplo, se você era um jogador casual que chegava ali só até o ouro 1, ouro 2, geralmente você iria ficar ali demorando umas 3 atualizações para você conseguir pegar uma única skin. Por aí você já pode ver que era horrível. Além disso, cara, o matchmaker desse trem era uma bosta. De vez em quando você caía com um cara que tava com elo muito abaixo que o seu, caía contra times extremamente fortes, e assim, por mais que naquela época existisse uma divisão entre jogar no modo solitário e jogar no modo em trio, em dupla, enfim, mesmo assim era muito fácil quando você tava em elos mais altos, você cair contra times formados, que ali eram amigos, né, que a galera se conhecia, e você simplesmente tava no time aleatório que, cara, cortava totalmente a sua partida. E subir nesse modo também era complicado, tá? Não tinha aceleração de temporada que nem tem hoje, não tinha burst de vitória como o crack, de vitória ali que você ganha de 2-0, e quando você perdia ponto pra caralho. Então assim, chegar no Mestres era praticamente impossível para um jogador casual e até mediano, tá? Eu lembro que na época eu acompanhei a saga do Pit Bufera para tentar pegar o Mestres e cara, o Pit tentou, se estressou, jogou e mesmo assim, mesmo com todo esse esforço, ele não conseguiu chegar no Mestre, cara. Chegar no mestre naquele ranqueado era tão difícil que se você tem um mestre daquela época, cara, eu tenho que bater palmas pra você porque você é insano. Beleza, esse modo tinha muitos problemas, até teve um buffzinho nele em algumas questões, o buffzinho de melhoras, melhoraram um pouquinho o pareamento, buffaram um pouquinho as vitórias, aquele negócio de uma partida crack, né, que quando você ganha de 2-0 foi implementado, mas mesmo assim, cara, era muito pouco. E foi aí que chegou a morte da Liga Estelar e o nascimento do primeiro ranqueado. Cara, quando o primeiro ranqueado chegou no jogo, toda a comunidade de Brawl Stars falava só uma coisa: oh my god, como é lindo, como é perfeito, como é um príncipe. Cara, esse rework do modo ranqueado ressuscitou uma vontade enorme da galera de ser pro player. Todo mundo queria jogar ranqueado, todo mundo queria entender modo ranqueado, canais dedicados a isso foram criados e cara, quais foram as principais melhorias desse novo modo? Primeira coisa, agora você reiniciaria do começo,
começo, então assim, você teria uma progressão mais gradual. Claro, nos primeiros dias da temporada era meio chato você cair com um cara pro player, mas com o passar do tempo você ia ficar tranquilo. Agora o modo ranqueado seria mais fácil para ligas mais baixas, ou seja, você conseguiria chegar, por exemplo, ali até o mítico de uma forma mais tranquila, não seria tão penoso, e além disso, vocês queriam maximizar a sua conta. Ou seja, agora você ia ter Stardrop épico, mítico e lendário ao longo de todo o percurso. Claro, não era o ideal para maximizar uma conta, mas mesmo assim já dá uma ajudinha, já era um buster interessante. Além de que, assim, uma coisa que eu acabei pulando da Liga Estelar, mas é importante falar agora, o sistema de escolha de partidas, o sistema de escolher Brawler, poder trocar Brawler e várias coisas que até chegaram algumas no modo antigo, tá? Mas aqui foram aprimoradas e foram colocadas no seu auge. Então, assim, realmente a Supercell fez assim, o bam, cara, esse modo ficou muito bom. Mas quais eram as principais reclamações desse modo? Porque sempre tem, né? Matchmaker, que às vezes ainda acabava te trollando, principalmente quando você tava jogando ali no modo solitário, porque agora times solitários e times e equipe estavam juntos, então, cara, se tu tava jogando sozinho, você levava um baita de um esculhambo às vezes, caiu contra o cara que tava jogando em trio e era muito difícil ganhar. As recompensas eram aleatórias, ou seja, se você queria a skin, agora apesar dela vir de graça, que foi uma baita melhoria, ainda era muito aleatório, você podia passar uma temporada inteira sem ganhar nenhum skin. E por fim, os modificadores. Cara, os modificadores foram um negócio que eu gostei, eu lembro que na época eu elogiei bastante, mas eu vi muita gente falando que deixava o jogo mais competitivo, que não era bom, que a Supercell tava louca de fazer aquilo, enfim. Eu acho que é choro, tá? Eu gostava dos modificadores, mas enfim, isso é uma coisa que vocês vão ver que vai sumindo ao longo do tempo, que a Supercell vai tirar. Mas assim, agora vem um ponto aqui que eu quero falar pra vocês. Havia necessidade de um rework para o ranqueado 2.0? Não, simplesmente não havia, porque assim, aquele ranqueado tinha poucos defeitos, pouquíssimos. Era só a Supercell fazer um clack, ajeitar uma coisinha aqui, ajeitar uma coisinha ali, e de pouco em pouco aquele ranqueado ia se tornar uma coisa perfeita dentro do jogo. O Mestres ainda era difícil de se conquistar, mas agora tinha aceleração, então você conseguia chegar mais fácil lá no Mestre. Os jogadores estavam animados, a comunidade estava animada, as pessoas estavam felizes, o mundo era um mar cheio de rosas. Tinha problemas, mas a gente curtia. Mas aí veio o famoso ranqueado 2.0, que assim, meu Deus, vamos lá, vamos com calma. Esse ranqueado 2.0 efetivamente destruiu o ranqueado 1.0? Não, na verdade não. O ranqueado 1.0 ainda tá lá, colocado no jogo, e você ainda consegue se divertir bastante no modo ranqueado. Só que, na minha opinião, a Supercell tomou algumas escolhas que atrapalharam um pouco esse caminho que o ranqueado estava tendo de ser um modo mais profissional. Uma dessas decisões foi que no ranqueado 2.0 agora tem 3 Brawlers maximizados toda a temporada. O Enor Skit, isso não é bom? Cara, não é que não é bom, é interessante, é bom, sabe? É legal a ideia. Só que na prática você vai ter aleatórios pegando Brawlers que nunca jogaram, simplesmente para poder ter ali aquele Brawler mais maximizado. E nos rank mais baixo, um meta simplesmente todo bagunçado, porque aquele meta de rank mais baixo vai ser decidido justamente pelos Brawlers que a Supercell colocar. Então assim, não é uma coisa que estraga. Tipo, não destrói o modo ranqueado, porque você sai rápido dessas ligas mais baixas, mas deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que você deve ter tido alguma experiência ruim com isso. Além disso, agora nós teremos o Pro Pass nesse modo ranqueado, e assim, o Pro Pass em si não tem nenhum problema, na verdade ele até ajuda você a progredir mais rápido no jogo. E deixa as recompensas até mais organizadas, você pode guardar alguns Star Drops, por exemplo, tem Star Drop lendário que ajuda muito, tem Star Drop ranqueado para você pegar as antigas skins. Só que por conta dele a gente conseguiu 2 pequenos problemas. O problema maior, na minha opinião, é que agora não vem mais skin pro modo ranqueado, então assim, um dia os drops ranqueados vão ter que sair do jogo, porque não vai ter mais skin lançada para esse modo, e você vai pegar apenas ícone de perfil e spray. E agora ficou uma pequena sensação de que o modo é pago. Assim, não ficou pago, tá? Mas quando você tem um passe naquele modo de jogo, querendo ou não, você acaba tendo uma pequena obrigação de completar aquele passe, mesmo que você diga que não liga, você tem isso no seu interior. E aí a galera ficou meio pá, puxa, agora tem um passe. Assim, não tem problema nesse passe, como eu tô dizendo aqui mil vezes, é pra ninguém me interpretar errado, não tem nenhum problema, o passe é maravilhoso. Mas querendo ou não, quando você coloca um passe numa mecânica de jogo, a galera vai encarar aquilo dali como mais uma missão extra, tá entendendo? Então assim, não é mais pegar ranqueado porque eu quero pegar mestre, é pegar ranqueado pra ficar ganhando as recompensas, principalmente a nova skin lá, né, pá, enfim. Além disso, o pessoal colocou a mecânica de modo em destaque, ou seja, tem certas temporadas que vão vir um modo que tá em destaque. E cara, foi bizarro que na primeira temporada que teve isso, veio o Rock Brawl, todo mundo odiou. Na segunda temporada que veio isso, veio o modo lá de coleta de lixo, todo mundo odiou. E terceira, a pessoa colocou modo de destaque
destaque roubo, tipo, presente no modo ranqueado que, tipo assim, não mudou porcaria nenhuma esse negócio de modo destaque. Mas a coisa que mais chateou os jogadores foi o que? O modo ranqueado tem um nível acima do modo mestres, que é o modo pro, que é impossível. Cara, eu chamo aqui qualquer pro player de Brawl Stars, tá? Por favor, pro player de Brawl Stars, não me deixem mentir. Não é verdade que se você quiser pegar pro é muito difícil e não é questão de habilidade, é questão que realmente os aleatórios são ruins, a Supercell bota matches que ainda são bem complicados pra você, e se não tiver muita gente no modo pro, você simplesmente não consegue jogar. E quem chega no modo pro não joga mais porque justamente desce de patamar de novo. Ou seja, você tem um mestres, tá? A galera ainda joga pra pegar um mestres. Tipo, esses dias eu vi um vídeo do Skyzera pegando um mestre com boneco, mas eu tenho certeza que fica aquela sensação de eu queria chegar no pro, eu queria, mas é muito difícil, eu não vou me arriscar a isso, entendeu? Então assim, o ranqueado em si, ele não tá ruim, só que a Supercell colocou coisas que piorou o bicho, sabe? Ao invés de colocar coisa que melhora, piora. E então agora vamos falar do meu queridíssimo rework, a minha sugestão de rework. Bom, tentei pegar o melhor de cada atualização do Brawl Stars, pensando que a Supercell tem que fazer dinheiro e pensando que tem que ter coisas no jogo que realmente vão ser mais difíceis. Então assim, aqui eu não tô sugerindo que faça um rework que deixe o modo ranqueado fácil, mas um rework que deixe o modo ranqueado justo. Primeiramente, remove esses 3 brawlers de hipercarga que você dá toda a temporada para os iniciantes. Porque, cara, eu sei que a intenção é boa, mas atrapalha o meta. Em vez disso, a gente vai fazer um sistema de progressão, que desde o bronze 1 até o prata 3, você vai ganhar recurso suficiente para maximizar um brawler no Brawl Stars. Maximizar eu digo colocar poder 11 e comprar poder estrela, acessório, engrenagem, enfim. Pode ser literalmente ouro que a Supercell coloque, pode ser literalmente ponto de poder, pode ser ali um botão que você pode trocar, uma moeda que você pode trocar diretamente para algum desses recursos. Flores kit, mas isso vai quebrar toda a economia do jogo, cara, não dá pra fazer isso. Cara, eu creio que dá, até porque agora a Supercell tirou os domínios, então assim, seria uma forma de recompensar por isso. Se a Supercell não quiser dar um Brawler, tá, maximizado, pelo menos dá recurso suficiente para você colocar um Brawler poder 11, e aí se você tiver Brawlers poder 11 já você pode escolher algum para você colocar ali uma hipercarga. E ao invés de ter os 3 Brawlers lá, vai ter 3 sugestões, tipo, poxa, maximiza esse Brawler aqui que ele tá sendo muito utilizado para ajudar os iniciantes. Porque o que é melhor, cara, você ter 3 Brawlers pré-definidos que vão sempre ali atrapalhar o jogo, você ter a possibilidade de maximizar um Brawler, e aí você vai ter sempre aquele Brawler para sempre, para você sempre jogar ranqueado. Qual é melhor? Além disso, a Supercell agora vai colocar a barreira. Por exemplo, se eu cheguei na Liga Mestres, né, na minha conta, mesmo que eu perda 1000 partidas, eu não vou descer de Mestres. Mas claro, se eu tiver, por exemplo, em Lendário 3, eu posso descer para Lendário 1. Mas se eu tiver em Mestres 1, eu não posso descer de novo para Lendário 3. Isso também vale para quem tiver em Pro. Aí a galera vai continuar jogando, mesmo estando ali na Liga Pro. Sobre o Pro Pass, eu não mexeria muita coisa nele não. Eu só continuaria lançando skins do modo ranqueado, entendeu? Para que a galera se incentive ainda a subir o Pro Pass e a pegar coisas. Porque eu sei que o Pro Pass ele dá muito recurso e não tem como a gente mexer muito nele porque ele já dá o limite de recurso dele ali que não dá pra passar mais disso. Além disso, eu organizaria melhor as matches do Brawl Stars. Tipo assim, evitar ao máximo que um jogador que tá no Ouro 1 caia com um jogador que tá no Mítico 1. E sempre que acontecer isso, acontecer uma recompensação equivalente, tá entendendo? Ou seja, se eu perdi porque no meu time caiu ali um jogador que tava no Diamante 1, eu estando no Mítico 1, eu receberia uma compensação mesmo que eu perdesse. E se eu ganhar também receberia uma recompensação. Além disso, diminuir a quantidade de pontos que você perde por partida. Claro, eu não quero que a Supercell, tipo, destrua totalmente, tá, isso, mas que ali você consiga descer menos, tá entendendo? Pra você não ficar sempre preso naquele ciclo infernal. Além disso, deixar mais claro quantos pontos é que você ganha. Tipo assim, tá, numa partida normal eu ganho 100 pontos, numa partida épica, digamos assim, numa partida que eu elimino o time mais acima de mim, eu ganho 150, numa partida que eu tô contra um time mais fraco, eu ganho apenas 70. Tipo, deixa claro isso porque hoje em dia é meio, tipo, aleatório. Você termina a partida, tem partida que você ganha 15 pontos, 20 pontos, 1 milhão de pontos, nunca dá pra saber direito. E por fim, os modos de jogo serão os modos clássicos e não terá modificadores. Mas como modificadores, não deixa modificador, modos de jogo clássico, nenhum modo de jogo aleatório, tipo aquele lá do Uno, nada. Jogo clássico como se fosse jogo de competitivo. Pega os mapas de competitivo, modo de jogo competitivo e bota. Ranqueado é pra ser competitivo, ranqueado não é pra ser uma coisa doida. Se você quer jogar coisa doida, você vai jogar nos modos normais ou além do troféu. Eu acho que se a Supercell fizesse isso, tanto ia ficar bom pra ela, ele ia vender bastante Pro Pass e ajudar bastante a galera, tanto para os jogadores seria mais motivador de você estar gravando, de você estar jogando, de você estar se divertindo. E esse pra mim seria o ranqueado
Plus. Seria o ranqueado com maisinho no final. Então ele seria o ranqueado que a gente já teve lá na 1.0, só que com melhorias, tirando tudo que aquilo que a 2.0 esculhambou dentro do modo ranqueado. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa minha ideia de rework? Vocês acham que tá boa? O que vocês mudariam? O que vocês piorariam? O que vocês acham que tem que ser trocado de lugar? Mas enfim, muito obrigado. Se puder, mais uma vez, hype o vídeo, se inscreve, deixa o like, vire membro para poder ter acesso a conteúdos exclusivos e até a próxima.